ligado nas redes sociais da igreja, tá certo? Porque lá a gente vai divulgar todas as nossas programações. Amém? Amém. Glória a Deus. Por favor, eu vou pedir para o Pedro projetar aquela primeira imagem que eu mandei, que é uma bem azulada, assim, isso. Sendo que o nosso telão de LED, ele não está muito bom, então vamos apagar a luz, né? Não, deve ser a distância. Eu tenho... Tá ótimo. Vai ficar apagada por um tempinho, porque eu vou exibir mais 2 imagens e um vídeo. Então, deixa assim como está. Veja. Nós iniciamos na semana passada uma série chamada Pedras da Promessa, Descobrindo os Tesouros da Nova Jerusalém. E na oportunidade, eu li Apocalipse 21, li o capítulo inteiro, não farei isso outra vez. E Apocalipse 21 conta o fim da tua história e da minha. E uma pergunta que eu fiz, será que é adequado começar a contar uma história pelo final? E para algumas pessoas é bem interessante. Porque quando a gente lê Apocalipse no início, a gente fica feliz. Aí lá pelo meio, a gente fica aperreado, porque tem o derramar das 12 taças, tem as taças, tem a ira de Deus, e tem os selos, e não sei o quê. E a gente fica agoniado, fecha o livro e não quer mais ler, né? Porque não sabe o que tanto é aquilo. Só que lá em Apocalipse 21, João, que foi arrebatado em espírito, ele dá uma descrição da cidade que você vai morar. Não é o Rio de Janeiro que você vai morar no futuro. O nome dessa cidade é Cidade Santa, Nova Jerusalém. Este é o seu futuro. E a gente viu que o fundamento da Cidade Santa era formado de 12 pedras. E que cada uma das pedras tem um significado. Foi isso que vimos, não é? Pois bem, você está aqui hoje, no primeiro domingo de fevereiro, porque é dia de culto de liberação de unção. Nós estamos no ano profético de Ezequiel. E a unção que será liberada sobre as nossas vidas será a unção da provocação. E aí eu fiz questão de colocar o texto base do sermão, que são em 3 livros diferentes. O texto base para o sermão desta manhã são esses que estão aqui. E eu fiz isso de propósito. Porque aparentemente parece que não tem ligação uma coisa com a outra, mas tem sim. E eu intitulei a mensagem desta manhã de A Safira, o trono e a provocação, discernindo o tempo de profetizar. Então nós vamos começar com o primeiro texto, a palavra de Deus, a verdade, diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estavam adornadas de toda espécie de pedras preciosas. A segunda pedra preciosa era a safira. Ok? Aí, o texto ainda nos diz a verdade de Deus, falando de uma tribo, falando de um exército específico do Antigo Testamento, um exército que servia ao rei Davi, não é? Lá em 1 Crônicas, capítulo 2, 12, versículo 32, diz: dos filhos de Issacar, ou seja, da tribo de Issacar, que eram 12 tribos, Judá, Zebulon, Efraim, Manassés, etc. Então, da tribo de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saber o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Esta é uma referência aonde Davi precisava lutar contra uma cidade fortificada chamada Ziclac. E cada tribo mandou os seus valentes. E Judá mandou 7.000, outro mandou 20.000. E cada um mandou um tanto de valente que tinha. Issacar mandou 200. Eu disse, rapaz, não tinha valente lá não, só tinha 200. Tenha calma. Vamos continuar. Ezequiel, profeta Ezequiel, Antigo Testamento. Ezequiel é conhecido na Bíblia por um grande evento,
O momento em que Deus o leva até um vale de ossos secos. Todo mundo já viu essa história, já viu um vídeo, já assistiu alguma coisa na televisão sobre isso. E Deus manda ele profetizar aos ossos secos, para que então, aqueles ossos secos, junto e osso a cada osso, que eles ganhem tendões e carnes e músculo. Mas aí aquele vale de ossos secos era agora um bocado de gente morta ali, que não tinha vida. Aí o Senhor manda Ezequiel profetizar novamente para que o Espírito Santo, para que o Espírito entrasse neles e eles se pusessem de pé, como um numeroso exército. A gente sabe que essa fala do Senhor para Ezequiel era algo profético. Aquele vale de ossos secos representava a casa de Israel. Sabe, um povo que sempre teve tudo da parte de Deus, mas depois de tanto pecarem, morreram e ficaram tão secos. Sua vida espiritual tão seca que estava semelhante àquele vale de ossos sequíssimos. Então era uma representatividade, era profético. E aí Deus manda o profeta, aquele que carrega a presença, profetizar, para que aqueles mortos espiritualmente pudessem reviver. E ao invés de serem ossos secos, eles passam a ser soldados, parte de um grande exército. Só que interessante, quando a gente gosta de ler Ezequiel, a gente corre logo para Ezequiel 37. Mas aí eu quero que você veja o capítulo 1, versículo 26, que diz: havia algo semelhante a um trono, porque preste bem atenção, viu? João foi arrebatado em espírito e viu como era o mundo espiritual, como era o futuro, a cidade santa. Ele viu a cidade gloriosa, ele viu as pedras preciosas do fundamento da cidade. Mas parece que alguém mais viu. Quem viu? Ezequiel. Havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. Aí eu tenho uma safira na cidade santa, que foi vista por João. Eu tenho uma safira no trono de Deus, que foi visto por Ezequiel. Mais para frente, Ezequiel 37:3, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Pode deixar assim como está, porque daqui a pouco eu vou pedir para Pedro passar mais 2 imagens. Veja bem, eu sei que à primeira vista, quando a gente lê essas passagens soltas, parece mais um quebra-cabeça. A gente vê uma muralha do futuro, lá em Apocalipse. A gente vê uma lista de soldados, expert em discernir o tempo, em saber do tempo das coisas, de ter um discernimento aguçado. A gente vê um vale de ossos secos. E talvez a gente se pergunte, será que o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas eu quero fazer um convite para você a partir de agora. Eu quero convidar você a abrir o teu espírito, porque existe um fio de ouro invisível aqui. Essas 3 passagens bíblicas, eu digo esses 3 livros, 4 passagens bíblicas, a gente consegue ver, olha que interessante, a gente consegue ver a mesma pedra, a safira. A gente vê a pedra da eternidade lá em Apocalipse. A gente vê a inteligência da tribo, uma inteligência sobrenatural de uma tribo lá em Crônicas. E a gente vê o poder da provocação em Ezequiel, porque aquela frase, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Isso era Deus nos provocando, Ezequiel. Deus trouxe você aqui esta manhã para lhe provocar. E não se sinta ofendido, você vai entender o que é essa provocação. Mas antes de seguir, eu quero que você curve sua cabeça para que nós possamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra e a tua verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos nela, cremos que a tua palavra que será lançada agora será assim, para que gere vida em nós. Senhor, nós repreendemos todo o mal. Tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a sua glória manifeste hoje aqui neste lugar. Que do mesmo jeito que Ezequiel viu o trono de glória, nós possamos também, Senhor, ter a visão do teu trono. Em nome de Jesus. Amém? Nesta série Pedras das Promessas, a gente começou falando da pedra jaspe. Vocês lembram? E se você veio na semana passada, você recebeu a sua cartelinha.
Porque nós fizemos um ato profético, e neste ato profético você recebeu uma pedrinha de jaspe. E aí, a orientação era para que você colasse. A cada domingo que você vier, será liberada uma palavra profética correspondente à pedra fundamental, às pedras fundamentais da Nova Jerusalém. Porque cada uma delas tem uma característica da pessoa de Deus, do caráter de Deus, e tem a característica daquilo que Deus espera de você. Porque você também, segundo Apocalipse 21, você vai morar na Cidade Santa e você é a Cidade Santa. Cada pedra preciosa também é o crente que vai fazer parte desse fundamento. Um lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. Um lugar onde Deus estará conosco todos os dias, para a eternidade, porque quando ele disse, eu vou e voltarei, vou lhes preparar um lugar, para depois levar vocês comigo, e vocês estarão comigo até a consumação dos séculos. Pense num casamento que é para sempre. Aleluia! Até a consumação dos séculos. Então, irmãos, preste muita atenção. Se você não veio semana passada, não pegou a pedrinha jaspe, pega depois com a pastora Kenny a sua cartelinha. Se você já pegou cartelinha, tu leva só a pedra e cola em casa, tá certo? Eu gosto muito de atos proféticos. E quando nós falamos sobre o jaspe, nós falamos sobre a transparência e a glória de Deus. Foi isso que foi ministrado. E hoje, mais do que nunca, essa manhã, Deus falou comigo. Eu cheguei aqui bem cedo. O pessoal do louvor começou a ensaiar. Quando o Carlinhos deu o primeiro toque assim, eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar. A amor estava fazendo alguma coisa, eu comecei a chorar. Ela fez, tá tudo bem? Eu disse, tá. Aí ela já sabe que é mistério de Deus, né? Aí ela me deixa, e era Deus falando comigo. E ele dizia assim, minha filha, esse povo precisa se apaixonar pelo céu. Diga a eles que eles precisam se apaixonar pelo céu. Que o amor deles precisa ser não somente para escapar do inferno, mas que seja por mim, não o céu pelo céu, mas por quem ele encontrará no céu. Porque se existe alguém que te ama profundamente e que está te esperando, é Jesus. Ele te ama profundamente, ele conhece o teu levantar e o teu deitar, ele conhece a tua caminhada, ele sabe do teu nome. A palavra do Senhor diz que ele tem o teu nome escrito nas palmas das suas mãos. E é nas duas, irmãos, porque se ele tirar os olhos de uma, ele eventualmente olhará para outra. Então ele é o guarda de Israel, não cochila e não dormita. Será que você pode aceitar esse amor? Será que você pode aceitar esta paternidade? Só que, quando João, lá em Apocalipse, ele olha para a cidade santa, ele viu uma cidade adornada de safira. Põe a segunda imagem, por favor, Pedro. Tinha uma pedra diferente. Não, esse é o vídeo. A imagem, por favor. Essa não, filho. Isso. A cidade santa que desceu do céu, adornada e preparada, vinda das nuvens, no meio de uma nuvem. E aí, no fundamento, porque não dá para fazer nenhum tipo de construção decente que se sustente sem o fundamento. Uma das pedras deste fundamento é essa pedra azul. Tem a característica azulada, que é a safira. Pode passar o vídeo. E eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Imagina que a safira, ela não é apenas... Você pode colocar o vídeo? É porque ela estava olhando para lá, desculpa. A safira, ela não é apenas azul. Ela tem algo interessante, ela carrega a profundidade do oceano, carrega a imensidão do firmamento. E aí, quando a gente olha para a safira, a gente está olhando para uma representação da natureza celestial. E aí você pode se perguntar, mas pastora, por que será que ele escolheu a safira? Veja, os fundamentos estão aqui. É porque Apocalipse diz também que na Cidade Santa tem um mar de vidro, como um cristal.
Mas o fundamento está aqui. Cada pedra tem a sua cor, cada pedra tem sua característica. E aí, por que dentre as pedras que o Senhor criou, dos minerais que Ele criou, por que justamente a safira? Pelo Espírito, eu entendo que a safira ela foi escolhida por causa da sua natureza física, em primeiro lugar. A safira é uma das pedras mais duras depois do diamante. E aí, é uma pedra resistente. É uma pedra que ainda que esteja sob pressão, aleluia, ela não quebra, ela não sucumbe. Amém? Ela suporta peso, a safira, aleluia. Segunda coisa, é por conta da sua natureza espiritual. E qual seria essa natureza espiritual? Veja, como Ezequiel viu, o trono de Deus era cravejado de safira. E o que é o trono de Deus, se não a estabilidade? E quando eu falo em estabilidade, eu não estou falando algo que fica parado. Eu estou falando normalmente da capacidade de suportar pressões sem quebrar. Aleluia. E hoje Deus quer colocar em mim e em você essa resistência. Escute uma coisa, aleluia. Deus, Ele sabe como tu chega em casa. Deus sabe do quanto vai sair, nem quer sair. Diz, Senhor, não suporto mais isso. Deus, Ele conhece tudo dentro de você. E Ele sabe. A Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Mas, querido, você vai receber hoje uma estabilidade. Algo sobrenatural que tem a ver com o trono de Deus. Vem diretamente do trono de Deus. E aí, eu vou agora para uma terceira imagem, porque isso daqui pode colocar, Pedro. Porque isso aqui também representa um grande mistério que a gente encontra na Bíblia. Veja. Preste muita atenção agora, porque há um segredo aqui. João, ele olha para a cidade santa, ele vê um fundamento, ele diz que existem 12 pedras no fundamento da cidade santa. E você sabe o que significa isso? Essas 12 pedras, na verdade, são um espelho perfeito do Antigo Testamento. Porque Deus faz novas todas as coisas. Lembra o que eu disse no sermão passado? Que tudo que Ele começa aqui, Ele termina aqui. Ele começa em Gênesis, Ele cria o sol. Em Apocalipse não precisa mais de sol, porque é Ele que brilha, não é? Em Gênesis Ele cria o mar. E o mar tem sinônimo de tormenta. Aí em Apocalipse Ele tira a tormenta. Não existe mais o mar, porque não haverá mais tormenta. Aleluia. Então percebe que tudo que Ele começa, Ele vai e finaliza. Por isso que Ele tem autoridade para dizer, eis que faço nova todas as coisas e está feito. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu agora volto para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já estava me dando um vislumbre do futuro. Porque o que João vê lá na Cidade Santa é um espelho perfeito de Êxodo 28. Em Êxodo 28, nós encontramos uma estola sacerdotal. E na estola sacerdotal havia um colete. Nesse colete ele usava um peitoral, ok? E todo sumo sacerdote deveria usar este peitoral. E olha que interessante. No peitoral do sacerdote haviam as 12 pedras. Exatamente as 12 pedras da Cidade Santa. E cada uma destas pedras tem um significado, representava uma tribo de Israel. E veja, aí eu acho interessante porque Deus poderia ter entregue ao sacerdote um objeto, por exemplo, uma pulseira. E o peitoral, não sei exatamente um peitoral, mas ser um pingente. Poderia, não poderia? Poderia ser algo que amarrasse aqui do lado, mas olha que interessante. Ele manda o sacerdote usar no peito.
O sacerdote, o nosso sumo sacerdote por excelência é Jesus. Sabe o que é que ele está dizendo? O meu povo, as minhas pedras preciosas, eles estão aqui no meu coração e eu levo eles comigo. Eu entendi pelo Espírito que aonde quer que o Senhor esteja, na eternidade, em qualquer tempo, Ele nos amou primeiro. Ele sabia que você nasceria no dia 28 de outubro de 1984. Ele sabia. Ele sabia de tudo. E porque ele observa todas as coisas. E aqui tem uma chave muito linda. Porque tanto a tradição rabínica como a tradição teológica vai me dizer que a safira no peitoral do sacerdote, ela equivale, para algumas tradições, tá? A tribo de Isacar. Então, eu tenho a tribo de Rúben, Simeão, Levi. É interessante porque se você vir um desenho de como as tribos de Israel se colocavam, o tabernáculo ficava no meio e as tribos, elas eram colocadas de uma forma que formava uma cruz. Eita, que mistério. Era Deus olhando lá do céu dizendo, oi, como está arrumadinho a cruz. E era talvez Jesus dizendo, um dia esta cruz será levantada em forma de madeiro. E eu terei que ir a ela. Porque o plano de salvação não foi construído num dia que Deus acordou com Jesus, sentaram na mesa, ele e o Espírito Santo, disseram, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos criar um plano. O que é que a gente faz, hein? Não, irmão. O plano perfeito de Deus para nos salvar foi criado desde o Gênesis. No dia que Adão e Eva pecaram, no dia que a serpente entrou, ali naquele lugar, foi o dia que o plano de salvação foi criado. Então, levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Porque a sua vida, ela tem conserto. A sua vida, há esperança para você, amém? Há esperança para todo aquele que nele crê. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê vai ter vida e vida eterna, amém? Então, em nome do grande, não deixe o inimigo colocar caraminhola na sua cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Então, o que é que a gente encontra aqui? Veja, quando a gente olha para a safira, nós estamos olhando nós estamos precisando entender a mentalidade de Isacar. Olhar para essa pedra, safira, pedrinha que você vai receber, é olhar para um mistério muito grande da parte de Deus. E olhar para uma mentalidade gloriosa. E eu estou aqui para lhe dizer, em nome de Jesus, se você não prestar atenção, você só vai ser uma pessoa que vai pegar uma pedra e colar num papel. Porque se você não entender o sentido profético disso, não vai adiantar. E eu não sei que significado vai ter. Mas, diante da lógica que o Espírito de Deus está nos trazendo agora, nós vamos entender que esta pedra é a chave que nós precisamos para receber a unção da provocação. Porque, primeiramente, eu preciso olhar com esta mentalidade, com a mentalidade da safira, com a mentalidade da tribo de Isacar. Porque, olha aqui, a pedra que representa, não sei se dá para você ler, mas a tribo de Isacar é representada pela safira. Pastor, o que é que tinha de tão importante nesta tribo? Aquilo que estava sobre Isacar, olha que interessante, também estava sobre Ezequiel. E só porque Ezequiel tinha o que Isacar tinha, é que ele conseguiu profetizar. Então eu estou aqui esta manhã para lhe dizer que você não vai vir aqui receber somente uma pedra. Você vai vir aqui para receber uma estratégia. Você vai vir aqui para, em ato profético, tomar posse de algo que vai te encher da unção da provocação, para você revitalizar aquilo que está morto, querido. Aquilo que você não acredita mais. Deus trouxe você aqui esta manhã para que você coloque em prática sonhos e projetos antigos, que você já nem tem coragem mais de pensar sobre eles. Aleluia! Ah, Jesus vai nos tirar deste lugar de mordidão. Porque o morno, o Senhor vomita. Deus, Ele vai querer que você saia daqui cheio da presença dEle. Pode acender as luzes, eu não tenho mais nada para
projetar. Eu vou ler novamente 1 Crônicas. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, e eu quero que você fique com esta palavra na sua mente. Discernir o tempo. Para saber o que Israel tinha que fazer, eram 200 chefes. Então, como eu disse, haviam 12 tribos, vocês viram ali no peitoral, 12 tribos. Cada tribo contribui com uma quantidade de soldados específicas, mas a tribo de Issacar contribui com 200 homens. Você sabe quanto dá em percentual? Eu li 1 Crônicas, o capítulo inteiro, somei todos os números de soldados, fiz o cálculo, dá menos de 1%, dá 0,06%. E aí me diga uma coisa, você acha isso pouco? Alguém poderia olhar para mim e dizer, peraí, a tribo de Efraim mandou 20 mil, a tribo de Zebulon mandou 50 mil soldados, o que são 200 pessoas? É o que normalmente o mundo faz, né? É normalmente o que o mundo diz. Por que eles seriam necessários? O que 200 homens tinham de especiais diante dos milhares dos outros soldados? Claro que a gente vai vencer uma guerra com a maioria. Isso é uma fala do mundo, né? Só que preste atenção. Por que estes homens eram tão especiais? Porque enquanto os milhares tinham músculos, 200 de Issacar tinham mapas. Porque enquanto a multidão sabia como lutar, Issacar sabia quando e contra quem lutar. Porque a nossa luta, aleluia, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades, aleluia. Escuta uma coisa, igreja. Essa mentalidade da Safira que o Senhor quer nos dar esta noite. Não vai adiantar, não vai adiantar esforço, trabalho duro, nem correria, se você não tiver direção. Precisa de direção para saber o que fazer. Um homem, uma mulher, uma pessoa com a sabedoria de Issacar vale por 1000 homens que têm força física, você entende? E essa é a unção que Deus quer derramar sobre você. É esse poder que Deus vai te entregar hoje. Olha aqui, bem sério aqui para mim. Quantas oportunidades talvez você tenha perdido, ou alguém que você ama tenha perdido, porque não agiram no tempo que tinham que agir. Sabe aquela oportunidade que bateu na porta, você teve tanto medo, se achou tão incapaz, que diz, não vai ser agora. Vou deixar a faculdade para depois. Vou deixar o curso para depois. Vou deixar o projeto para outro dia. Escute uma coisa, a sabedoria da Safira é a cura para essa desorientação, aleluia. É a chave para receber a unção da provocação. Porque você vai sair daqui, abrindo a sua boca e profetizando bênçãos sobre a sua vida. E aí, obviamente, antes de seguir, eu não podia deixar de traçar este paralelo. Vocês sabem como eu sou envolvida com o movimento inclusivo, né? Eu escrevi o livro Graça Sem Fronteiras, que fala sobre inclusão, experiências pastorais, que fala sobre experiências das ovelhas que já passaram pela minha vida e sobre teologia inclusiva. Que fica todo mundo dizendo que a teologia inclusiva é invencionismo, e aí a gente prova teologicamente que não é, não é? Então, esse livro tem na Serra Store, se você quiser adquirir. E é claro que eu não poderia, nesse momento, deixar de traçar um paralelo. Olhe para a cidade de refúgio, de forma geral. Mas vamos olhar aqui local. Se a gente se comparar, e comparar não é nada de Deus, né? Mas se a gente comparar com grandes estruturas religiosas tradicionais, com seus templos faraônicos, com as multidões incontáveis, alguém pode olhar lá de fora e dizer assim, menino, como é pouquinho, né? Tão pouquinho eles, né? Esses aí não representam nem 1%. Não faz barulho nenhum. Eita glória! Na basura que me anda. Muitas vezes a religião tradicional nos olha com desdém. Nos ignoram. Achando que a verdade está com a maioria. Mas a sabedoria
Issacar, a estabilidade da safira, nos ensina que a maioria nem sempre tem a visão. Não é? Infelizmente, né, ou felizmente é assim. Sim, existem soldados com muita força que vão até territórios muito mais famosos que talvez muitos de nós poderíamos chegar. O problema, querido, é que a gente não quer ser famoso na terra. Que se a gente for para ser famoso num canto, que seja no inferno. Que quando o inferno olha para a gente e diz, eu vou me embora, porque a Manu está chegando, porque a Verônica está chegando, deixa eu sair daqui agora, em nome de Jesus. O Satanás até em nome de Jesus diz, com medo de tu. Eita glória, né não, vaso? E aí, muitas das vezes, algumas igrejas estão tão presas a dogmas sectários, a letra fria da lei. Muitas das vezes tem uma multidão, mas infelizmente muitos, eu não estou dizendo todos, tá? Perderam o discernimento do tempo. Eles não conseguem ver que o Espírito Santo está soprando um vento de inclusão e de amor radical. Meu Deus do céu! Graças a Deus existe aí uns pastores, um monte de pastor que já está vendo, que já sentiu isso. Escute uma coisa em nome de Jesus. Nós somos os 200 de Issacar. Eu e você, profeticamente, representamos esse. E nós podemos não ser tão grandes em números, mas nós somos gigantes em discernimento. Toda palavra maldita que foi falada contra você, eu quebro agora em nome de Jesus. Todo aquele que disse que você não seria ninguém no mundo espiritual, está repreendido em nome de Jesus. Porque você é um príncipe, uma princesa de Deus, sacerdócio real, nação santa e povo de exclusividade do Senhor. É isso que você é. E sabe por que nós somos esses 200 de Issacar? Porque nós tivemos coragem de discernir o que Deus disse para nós. O que foi que ele disse? Que Deus ama todos, sem exceção. Foi isso que ele disse. Nós tivemos coragem de ler o tempo e ver que a graça de Deus ela é escandalosamente inclusiva. Isso é que é, esse é que é meu Deus. Escuta uma coisa, você não precisa ouvir um pastor de um gênero diferente do seu, nem de uma orientação diferente da sua, para você dar credibilidade, porque também tem profeta no nosso meio. Também há profecia. E não é, irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos melhores. Eu não quero ir também para este lado. Não é isso. Nós não somos melhores, mas nós fomos alcançados por uma graça. E essa graça nos permitiu escutar o tempo, discernir o tempo. Então, Deus tem uma palavra outra para tu. Sabe o que é que Ele manda te dizer esta manhã? Não se sinta menor, se sinta estratégico, amém? Você faz parte da estratégia de Deus para confundir aqueles que acham que são sábios, queridos, para pegar aqueles que acham que são e dizer, tu não é nada, tu não é coisa nenhuma. Porque Ele é o grande eu sou, Ele é quem faz. E agora, meus irmãos, que você já entendeu essa primeira parte, veja bem. Deus continuou falando comigo e trouxe ao meu coração uma grande revelação. E essa revelação estremeceu aqui meu coração demais, porque, veja, todo primeiro domingo do mês, as nossas apóstolas, buscando do Senhor, elas entenderam que uma unção específica haveria de ser liberada naquele determinado mês. E neste mês, quando você vier pegar a pedra, você será ungido com óleo da unção por mim, pela pastora Kênia. E nessa unção, nós cremos que você vai estar recebendo a unção da provocação. A unção que vai te tirar de lugar. E aí talvez você pergunte, mas pastora, o que é Safira da Nova Jerusalém tem a ver com o profeta Ezequiel? E a resposta é somente tudo. Veja, a safira, ela não é apenas uma pedra que vai trazer um adorno, um enfeite. Porque a safira, eu já falei, representa a estabilidade. Mas também ela representa algo muito interessante. Você vai entender agora, se ligue, viu? A safira, ela é Deus dizendo, eu sou fiel a você eternamente. Mas como assim? Como é que eu sei? Deus sempre falou através de símbolos, de imagem. E se nós quisermos entender os tempos, nós precisamos também ser mais simbólicos.
Nós não podemos desprezar os símbolos. A Bíblia vai me trazer 3 testemunhas oculares. Olha que interessante dessa safira. A safira como representatividade da fidelidade eterna de Deus. Quem foi a primeira pessoa a ver a safira? Você pode me dizer, foi Ezequiel, não foi não. Foi Moisés. Êxodo capítulo 24, versículo 10. Moisés, ele sobe o monte, lembra? Para receber as leis das 12 tábuas, né? Receber os 10 mandamentos nas tábuas. E ali, o texto sagrado diz, debaixo dos pés de Deus havia uma pavimentação de pedra de safira. Moisés viu que o chão de Deus, irmão, aonde ele pisava, era inabalável. Era a primeira coisa, Deus poderia ter colocado nuvens, mas as nuvens, elas se consomem com o vento. Mas Deus fez questão de mostrar algo diferente ao seu servo. Que o chão onde eu piso é inabalável. Então, peraí, eu tenho que escolher alguém para eu confiar. No mundo espiritual, eu tenho que escolher alguém para confiar. Então, peraí, esse Deus aqui, porque numa cidade, num tempo e num povo politeísta, esse Deus, ele é inabalável, ele sabe onde ele pisa. Então, veja, no passado, Moisés viu essa fidelidade, na estabilidade de onde Deus pisava. E no presente da crise de Ezequiel, olha só, no meio do exílio, no meio da confusão, no meio da angústia e da dor de Ezequiel, vendo a desgraça que o seu povo tinha se metido, Ezequiel 1:26, olha e diz assim, e viu algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E aqui está o segredo da estabilidade. Como eu já falei, a safira é uma das pedras mais duras. Então, outro símbolo de estabilidade, de fidelidade. Estava mostrando, era como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu sei que aí na Babilônia teu mundo está desmoronando. Porque ele foi um profeta da Babilônia, né? Da Babilônia não, na Babilônia. Eu sei que está tudo desmoronando. Eu sei que a casa que é tudo frágil. Eu sei que tudo isso é incerto. Era como se ele estivesse dizendo, mas confia em mim, porque o meu governo é sólido, é duro, é intacto. Então, mais uma vez, esse simbolismo da fidelidade. E aí eu quero que você abra seu coração agora, porque é lógico que eu precisava ir no hebraico para saber o que significa a palavra safira. E essa palavra significa sapir, que dá origem às palavras safer, que é livro, e safar, que é escrever. Sabe o que é que isso nos ensina? Que essa safira que está lá no trono de Deus, não é somente um lugar de poder, mas é o lugar onde a tua história foi escrita, onde a história de Ezequiel foi escrita e a minha também. Quando você olha para a safira, querido, você não está olhando só para uma pedra, você está olhando para um trono, você também está olhando para um livro, você está olhando para o livro de Deus, bem aberto debaixo dos teus pés, aonde está escrita a tua história, aonde você tem a certeza de que Ele te amou primeiro e que você faz parte do plano, querido, que você é um vaso de honra para Ele. E aí eu olho e vejo que sim, o lugar onde Deus pisa é inabalável, aonde Ele me coloca para pisar também é uma história de fato, de futuro inabalável. Então eu só posso crer nesse Deus. Como é bom andar com pessoas estáveis. É Deus dizendo para mim e para você, confie apenas em pessoas estáveis, resistentes, que construam uma base sólida para você caminhar e andar. Deus estava, inclusive, prevendo os nossos relacionamentos futuros, efêmeros, instáveis, interesseiros, passageiros. Mas se é para confiar em um Deus, confie num Deus estável. Não em um Deus que até meia-noite faz um trabalho bom. Mas depois da meia-noite, aquele mesmo Deus faz um trabalho para matar outra pessoa. Tu está entendendo? Como é que a gente vai andar com uma pessoa que de manhã faz o bem e de noite faz o mal?
Dá para confiar numa coisa dessa, meu irmão? É claro que não. Então renuncie e rejeita em nome de Jesus. Que o teu Deus te prove que Ele é o único Deus de confiança e de estabilidade. Mas aí depois, eu disse que a pedra safira representa esta fidelidade eterna começou em Moisés e termina com João em Apocalipse. Porque é o que João vê em Apocalipse 21. Ele vê uma cidade santa, fundada sobre a safira. Sabe o que é que Deus está gritando esta manhã para mim e para você? Aleluia! Ele está dizendo, meu filho, minha filha, a visão não mudou. O mesmo Deus que pisou no pavimento firme de safira, pisou junto com Moisés lá no deserto. Então eu estou contigo no deserto. É o mesmo Deus que se revelou como um governo sólido, inquebrável, lá quando Ezequiel teve a visão. E este é o mesmo Deus que preparou um fundamento eterno, dada a visão por intermédio de João. Então ele é eterno, querido, de Gênesis, Apocalipse, ele é estável. Eu posso confiar nesse Deus. Se você vive com uma pessoa estável, você sabe do que eu estou falando. A pessoa não te ama no dia e te odeia no outro dia, não, querido. Mesmo com raiva, tu tendo feito uma raiva para ela ou para ele. Você sabe que o amor permanece o mesmo. Tem hora que a pastora aqui ainda tem umas raivinhas de mim. Mas a minha felicidade é que ela é estável, irmão. Porque se ela fosse instável e dissesse, eu não te amo mais. Aí pronto. O jeito ia ser desviar, tomar uma cachaça, escutar Bruno e Marrone e pronto. Né? Não sei, irmão. Em nome de Jesus, que não seja assim. Que a nossa vida emocional não esteja, a nossa vida espiritual esteja atrelada à emocional, né? Que em nome de Jesus, a nossa vida espiritual se mantenha reta, independentemente de qualquer coisa. Deus está dizendo para mim e para você, escute, eu sou o mesmo. A minha fidelidade, sabe como ela é? Resistente. Então eu sei, muitas das vezes a gente se acha indigno dessa fidelidade. Porque a gente, irmão, a gente olha para as coisas que a gente já fez na vida, ou que tem vontade de fazer, né? E a gente diz, como tu podes, meu Deus, me amar assim? Como tu é corajoso, Jesus, de me amar desse jeito? Então veja bem, para você ter essa sabedoria de Zacar, você precisava sim dessa visão panorâmica. Saber que do Antigo ao Novo Testamento, essa fidelidade ela é eterna. Sabendo que uma fidelidade é eterna, a gente tem mais coragem, não tem? Coragem para quê? Para ser provocado. Coragem para quê? Para ser ousado. Se apoie hoje nessa estabilidade do trono, para que você tenha coragem de, diante de vales de ossos secos, você poder fazer o que tem que ser feito. Porque o que Deus me mostra na vida de muita gente são vales de ossos sequíssimos. E aqui a gente chega no ponto em que Deus especificamente leva Ezequiel. Lembre-se, antes de ser levado ao vale de ossos secos, ele foi levado a ver a glória, ao trono de safira. E aí vem a provocação de Deus. Filho do homem! Imagina essa sala cheia de cadáveres, cheia de osso seco mesmo. E Deus olha para tu e diz assim, meu filho, poderão reviver esses ossos? A nossa resposta humana, primeira, de cara, é, oxe, lógico que não. É claro que não, né? E aí Deus nos provoca. Nossa lógica quer dizer uma coisa, mas Ezequiel, que tinha a mente de Zacar, ele sabia discernir, lembra que eu disse? Que logo no início, que Ezequiel só conseguiu fazer o que precisa ser feito, só conseguiu aceitar a provocação de Deus, porque ele tinha uma mente diferenciada, ele tinha a mente que sabia discernir os tempos, o momento de fazer as coisas. Ele tinha tido já a visão da glória de Deus, sabia da sua fidelidade, da sua estabilidade, da sua imutabilidade. Ele sabia de tudo isso. E aí a unção da provocação vem. Eu não sei quando vocês eram crianças, quando era menino. Aí eu cresci no sítio, na fazenda, aí a gente tinha uma disputa para ver quem subia no pé de coco.
para tirar o coco, para beber água ali mesmo, sabe? E a gente provocava o outro. Tu não tem coragem, tu não vai. Tu não vai, eu vou, tu não vai. Sabe essa provocação? É mais ou menos isso. Quando uma pessoa olha para a tua cara e diz assim, tu não faz. Pode fazer isso? Isso acontece? Mais ou menos assim que Deus fez. Mas veja, quando Deus nos provoca, não é zombando de nós. Você precisa entender isso. Sabe quando Deus faz determinadas provocações, Ele está desafiando a minha e a sua fé, querido. Deus está nos provocando hoje como, pastora? Ele está apontando para o seu casamento, que está em crise, e está perguntando, poderá reviver? Ele está olhando para o meu ministério, para o seu ministério, e está perguntando, poderá reviver? Ele está apontando para a sua vida financeira, e está dizendo, poderá reviver? Ele está olhando para a minha vida profissional e acadêmica, e está perguntando, você pode reviver isso? Poderá reviver? É isso que ele está fazendo. Ele está olhando para você e dizendo, olha, com os teus olhos naturais, você vai chorar. Com a sua mente pequena, você não vai conseguir ver nada, mas se você olhar através da safira, se você ousar olhar o brilho do trono de Deus neste momento, você vai ver algo glorioso. Você não vai ver apenas o trono, mas quem está sentado no trono. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que tem todo o poder. Aquele que gosta de se mostrar a você, para você saber quem ele é, porque quem vê o trono não aceita a morte, quem vê o trono não aceita o fim, quem vê o trono de safira de glória não aceita a provocação, aliás, aceita a provocação, entra na provocação e profetiza vida, profetiza nascimento, profetiza restauração, aleluia, e profetiza unção. Irmãos, em nome de Jesus, Isacar, ele era conhecido por aquele que sabia fazer, mas Ezequiel foi lá e fez. Porque também, querido, você tem o discernimento do que fazer e ficar dizendo, eu sei o que fazer, é para fazer isso. Né? Vamos fazer? Como diz Melissa, vamos querer? Vamos, né? Mas entenda, Ezequiel só teve coragem de mudar o tempo, porque preste atenção, quem profetiza, muda o tempo. Ele só teve coragem para mudar o tempo, porque antes ele teve um discernimento. Quando você vier receber esta pedra, Deus vai te dar discernimento. E ao mesmo tempo do discernimento, ele vai te provocar. E cada um sabe do que está sendo provocado esta manhã. Cada um sabe. E na hora da provocação, você não vai dar uma de frouxo. Você vai ser corajoso. E você vai fazer o que precisa fazer. Ezequiel, se ele não tivesse visto o trono, se ele não tivesse visto o Senhor, ele olharia para aquele vale de ossos secos e diria só assim, acabou mesmo, né, Senhor? Isso aí mesmo não adianta. Quando você aceita o discernimento da parte de Deus, você entra nessa loucura de Deus, você começa a profetizar. Eu quero que você feche os seus olhinhos por um tempo. Comece a pensar naquilo que está morto. Comece a pensar naquilo que você já não acredita mais. E eu já estou concluindo esse sermão. Mas eu quero concluir com essa visão. Veja, procure na sua cabeça. Lembre-se do que eu falei no início. A safira, ela não trinca no meio da pressão. Evelyn, vem cá. A safira não trinca sobre pressão. Quantas vezes você já se sentiu pressionado?
Deus está te dizendo esta manhã que você precisa da estabilidade da safira. Você precisa da estabilidade da safira para você suportar o peso da unção da provocação. Sem a estabilidade nesse fundamento, porque você é a casa de Deus. Toda casa precisa estar bem fundamentada e fundamentada na palavra. Sem a estabilidade, não pode deixar só Evelyn mesmo, por favor. Sem a estabilidade, sem o fundamento, a provocação seria apenas uma aventura perigosa. Essa noite, esse dia, nesta manhã, o Senhor tem nos provocado. Mas eu creio que você está firmado numa rocha que é inabalável. O trono de safira, que é o próprio Cristo. E eu quero te dizer esta manhã que você pode profetizar sem medo de cair, sem medo de errar. Em nome de Jesus, se coloque sobre seus pés. Em nome de Jesus Cristo. Jesus quer trabalhar na minha e na sua vida. Existe vida eterna. Existe uma vida eternamente com Deus e eternamente sem Ele. E as nossas escolhas farão toda a diferença. Hoje Deus te trouxe aqui essa manhã para te entregar um presente. E o presente é a visão do trono da glória de Deus, a estabilidade, o saber o que fazer. E depois de visualizar a glória e o trono de Deus, você poder então responder à provocação. Poderá a minha fé reviver? Poderá a crença em ti reviver? Poderá eu sair dessa situação? Eu não sei, irmão, se tem aqui alguém com depressão. Se tem alguém aqui com algum diagnóstico. O diagnóstico médico diz uma coisa. Tem vezes que ele muda, tantas vezes. E você talvez tenha pensado assim, não tem jeito. Mas poderá haver cura. Poderá haver salvação. Ah, amado. Adore. Adore ao Senhor Jesus. Adore a Ele. Aleluia, glória a Jesus. Porque desci a casa do oleiro, transbordarei da porção que Ele me deu. Ouça uma coisa que eu vou lhe dizer. O Deus a quem você diz que serve e crê, esse Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado. É o Deus que abriu mão da sua glória, saiu daquele trono de safira, deixou aquele lugar e disse: eu vou morar com eles. O Deus a quem você crê, Ele entrou na terra através do ventre de uma mulher. O seu Deus usou fraldas. Foi um bebê humilde, amado, uma criança que cresceu, que veio no corpinho frágil. O Todo-Poderoso cresceu e disse: eu não posso viver sem ele, eu não posso viver sem ela. Eu preciso mostrar que o meu caráter é estável. Eu posso mostrar para eles que eles podem confiar em mim. João 3,16 diz que o Senhor, que Jesus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A Taylor Swift não vai viver eternamente. As Kardashians não viverão eternamente. Mas Jesus viverá eternamente no seu coração. Os nossos heróis, como dizia o poeta, talvez tenham morrido de overdose. Mas Jesus morreu de amor por mim e por você. Será que vale a pena confiar em alguém e amar tanto alguém que morreu de amor por mim? Será que vale a pena eu entregar a minha vida para uma pessoa que cumpre todas as promessas, que é estável, que é fiel? Será que vale a pena eu renunciar todas as coisas terríveis que só me deixam vazios e vazia, para entregar a minha vida a esse Jesus? Amado, há uma grande mentira sendo apregoada. E essa mentira diz que todos os caminhos levam a Deus. Não é. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho. Jesus falando de si próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 10:9 diz, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, antes de te entregar esta pedra preciosa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é essa pedra preciosa? Você é essa safira? Ou você quer se tornar essa safira? Essa pedrinha preciosa que fará parte da muralha da cidade santa, a Nova Jerusalém. Você é essa pessoa estável também, que tem o caráter de Deus, que é estabilidade e vida. Então, se você quer aceitar Jesus, eu estou te esperando aqui para orar por você. Eu quero te dar um abraço, fazer uma oração. Se você um dia já conheceu Jesus, já caminhou com Jesus, se por um acaso você se afastou e você quer renovar a sua comunhão, aliança não, porque a aliança ninguém quebra, mas se você quer restabelecer a sua comunhão, por favor, vem aqui. Não se envergonhe. Torne público o seu amor. Quem ama, cuida. Quem ama, expõe que ama. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha. Confesse o seu amor a Jesus. Levanta sua mão, eu posso ir até você. Alguém quer Jesus? Alguém quer voltar para Jesus? Alguém quer Jesus? Vem aqui, minha filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus.